Olá, gente bonita, já é realidade o podcast do Poder. Que bom, né? Um canal maravilhoso com conteúdo inteligente. E quando a gente fala em podcast do Poder, não é apenas o poder público, aquela ideia da questão política partidária, nada disso. Poder é muito mais do que isso. A proposta é discutir o empoderamento da mulher, por exemplo, o empoderamento empresarial, social, show business, humor, arte, música e muito mais. Podcast do Poder, realidade com uma produção fantástica e, claro, com a marca criativa do meu querido amigo Edu Araújo. Então vem para cá para o melhor conteúdo e, evidente, eu quero me apresentar. Eu sou o radialista Ailton Áviles, já estou trabalhando nessa atividade que é a minha paixão, a minha razão de viver, de acordar e de trabalhar no rádio já há 32 anos. Depois de passar por várias emissoras de rádio em Arapiraca, eu estou agora na Líder FM, que é a antiga Pajuçara, cuja frequência é 101,9. Jornal da Líder, que você conhece, das 6 da manhã às 10 da manhã, com um conteúdo jornalístico também muito inteligente e muito gostoso. Pois é, já fui blogueiro e estou por aí também nas redes sociais, no Instagram, @Ailton_Áviles, você pode conferir. E no meu canal no YouTube, podcast do Ailton Áviles, você pode se inscrever, acionar as notificações, dar a sugestão de pautas, fazer sua crítica, fazer o seu elogio, porque o elogio é sempre muito bem-vindo. Então vamos lá, gente. E claro, eu quero desde já agradecer aos meus parceiros que você vai acompanhar aqui na tela, você vai conhecer todos, eles que são uma razão e que proporcionam nesse momento. E o podcast do Poder vai trazer um cara que certamente eu conheço há muito ou pouco. Ele se apaixonou pelo que eu faço, talvez pela influência, evidentemente, do dia a dia. Tentou ser jogador de futebol, mas depois resolveu desistir, mas isso é uma outra história. Eu quero apresentar-lhe, se é que é preciso, André Áviles, radialista, comentarista esportivo. Bom demais tê-lo aqui. Como aqui não tem essa de pai para filho, lá é lá e cá é cá. Bem-vindo ao podcast do Poder. Eu que agradeço o convite, porque foi um convite, e a todos que estão acompanhando também, agradeço a vocês estarem acompanhando. Como você disse, lá é cá, lá é lá, hoje eu sou entrevistado. Pode perguntar o que quiser. Bom, o entrevistado agora vai entrar numa fria ou não, porque as perguntas surgirão. Fale mais de você. Você tentou jogar futebol, não deu, em razão das dificuldades que o mundo do futebol oferece, e depois preferiu seguir essa carreira. Isso, o fato de você ter que desistir, frustrou você, sofreu com isso? Como é que funciona na tua cabeça? Ou funcionou naquele momento? Eu joguei futebol, tentei jogar futebol profissional, joguei um pouco, não joguei tanto, não tive tanta longevidade, e chegou um momento que, como acontece com várias pessoas ou vários jogadores, chega aquele momento que você fica muito tempo em casa, não chega a nada mais, então eu resolvi parar. Inclusive após eu começar no rádio, como você disse, eu já tinha um rádio em casa e comecei a me apaixonar ainda mais pelo rádio. Quando eu estava trabalhando, já como radialista, surgiram propostas para voltar a jogar. Só que eu pensei, é melhor estar aqui com o garantido do que ir jogar sem ter nada garantido. Então, como radialista, de fato, com o curso, com a DRT, tudo certinho, são 6 anos, mas antes eu já trabalhava, lógico, com você, como todo mundo já sabe, então foi algo que eu me apaixonei. Com relação à frustração sobre o futebol, eu não fiquei frustrado, porque eu tinha um apoio, tenho um apoio dentro de casa, e quando você tem esse apoio dentro de casa, esse suporte para você não ter essa frustração, você não fica frustrado. E além do mais, eu tive onde recorrer, fazer outra coisa que eu pudesse me apaixonar, fazer outra coisa que eu pudesse me empenhar para ser melhor a cada dia, e é o rádio. Como você bem disse, sou radialista, sou cronista, comento também futebol. Tem inclusive o Instagram, para quem não segue, é @textos e crônicas _. Já escrevi hoje, inclusive, então estou aí. Escreveu sobre o quê? Hoje foi Você escreve sobre tudo, né? Steph Curry. Ele que bateu o recorde de cesta. Beleza, você hoje está estudando jornalismo, isso amplia o teu conhecimento, o horizonte fica maior. Você vê a cadeira inteira agora? Agora dá para perceber muito mais coisa, porque o curso de jornalismo ele é muito mais amplo. Você não estuda apenas o jornalismo
em si. Muita gente acha que é só aquele quadradinho e pronto, não, mas tem história da imprensa, como surgiu, tem história da mídia, como surgiu. Muita sociologia. Muita sociologia, como usar a imprensa de forma correta, como entender a mídia de forma correta, a cultura da imprensa. Então, é algo mais amplo e certamente é outro ponto, outro aspecto que me apaixonei, assim como o rádio. O mundo fica muito mais amplo. Eu vou voltar um pouquinho ao futebol. Você fez base no ASA, mas não deu certo, né? Tem umas coisas que não podem ser publicadas ou não. Você guarda rancor de quem te prejudicou? Você prejudicou você e outros. Eu e outros. Naquela época. Né? Naquela época eu já guardei. Eu guardei muito rancor, muita mágoa. Só que eu entendi um momento que até foi meu pai, que é você que me ensinou, que você não deve guardar mágoa. Você passa um tempo triste, você passa um tempo com raiva, e eu passei esse tempo com muita raiva. Só que eu entendi que a instituição ASA não foi o motivo. O motivo foi as pessoas. Quem estava fazendo o ASA naquele momento, quem estava dirigindo o ASA naquele momento, quem estava cuidando da base naquele momento. Então eu percebi que, além de ser ruim para mim, você guardar rancor, guardar mágoa de algo ou de alguém, era errado pensar que a instituição ASA estava errada. Então, eu até já falei isso na rádio, falei isso para várias pessoas. Eu me arrependo dessa parte de criar uma certa raiva com o ASA, porque o ASA não tem nada a ver, a instituição não tem nada a ver, não tem nada a ver. Até porque quem te prejudicou já saiu. Isso, né? Já saiu e eu estou muito bem e pelo que eu sei, quem prejudicou não está tão legal. E a gente não fica, evidentemente, muito feliz com isso. Feliz. Daqui a pouco eu quero que você fale dos dois clubes agora. Arapiraca tem o ASA, tradicionalismo, Cruzeiro que volta com uma marca já muito conhecida, mas vivendo uma nova realidade. Você vai falar do Cruzeiro, do que aconteceu, você infelizmente não vai voltar, daqui a pouco você vai falar então. Antes eu quero chamar a sua atenção, vou colocar o óculos aqui para ler melhor. Você já sabe, né? 58 anos, aí as marcas já começam a aparecer. Eu quero mandar uns recados aqui, falar do apoio que nós temos da Clínica Fetos, Dr. Johnny Fábio de Melo. Cuidar de vidas é o nosso DNA, ali na Avenida Ceci Cunha, no bairro Brasília. Mercadão das Mildezas, é mais barato todo dia. Tudo é material escolar, para escritório, brinquedos, para o seu lar na Praça Manuel André, no centro. Segurança para a sua empresa, obra, para a sua família. Grupo de apoio operacional. Contato 99958-3355-3539-9848. Supercred, a loja do dinheiro. Pois é, gente bonita, para aposentados, pensionistas do INSS, servidor público com a menor taxa de juros do mercado, na Praça Marques da Silva, no centro. Um abraço para o meu grande amigo, meu querido amigo Gustavo Amaral e AR Empreendimentos, design, treinamento para bombeiro civil, tratamento de beleza, AR Empreendimento do meu querido amigo Alex Romualdo. Fone para você ligar e marcar 996058170. O Romualdo é aquele lá do campo do Alex, lá no Primavera, nosso grande amigo, nosso grande parceiro. Vamos falar do Cruzeiro agora. Cruzeiro que chegou, foi campeão, já tem um título, já começou com o título, campeão da segunda divisão do Alagoano. E tem alguns aspectos aí interessantes. Primeiro vamos falar de patrocínio. Que teve um ponto aí que está se discutindo, por exemplo, e aí eu quero colocar para o nosso amigo e amiga internauta, não há aqui nenhuma rasgação de seda para o deputado Tarcísio Freire. Mas é preciso fazer justiça, né? Você acha que o deputado teve a justiça porque ele que investiu, ele que garantiu o time na competição, investindo dinheiro, botando do bolso, mas me parece que não houve o devido reconhecimento, né? Eu acho que assim como nós percebemos o que aconteceu, poderia sim ter um reconhecimento maior, até porque era um patrocinador master, e como a gente sabe no futebol, o patrocinador master é o principal, é aquele que estampa a camisa, só que o nome dele, inclusive, não estava na camisa, e falharam com relação a isso. Eu não gosto de falar um erro. Erro, para mim, é uma palavra muito dura. Teve um equívoco com relação a isso. Poderia ter um reconhecimento melhor ou maior, até porque, como eu sei, como a gente sabe, ele ajudou muito na parte financeira, sendo o patrocinador master, ajudando no dia a dia, inclusive tem informações também de que ele ajudou, auxiliou
na parte financeira de alguns jogadores, então acredito que poderia sim ter um reconhecimento. Me parece que agora ele está dividido, né? Ele vai fazer investimento, inclusive ele é presidente de honra do Cruzeiro. Isso. Mas tem uma situação aí que depois eu quero que você comente, porque presidente de honra do Cruzeiro, mas no escritório dele também tem quadro do Asa, tem homenagem do Asa. Na época o presidente era o radialista Nelson Filho, e agora me parece que ele está dividido, porque água, né? ele aparece, é água, né? É água. É bom avisar, e é água de coco, hein, gente? A gente está aqui na Star Móveis, aqui no ambiente da Star Móveis é água de coco. Porque tem uma galera que vai assistir aí Tá certo. e sabe que eu gosto de tomar cerveja, e acho que é cerveja, mas é água. Mas é água e eu também estou tomando água, né? Eu posso mostrar já aqui? Olha só que boneco lindo, né? Você vai levar isso para casa? Vou levar? E esse aqui eu vou levar para minha nora, posso? Pode. Vou levar para minha nora, para a Qual? Gabriela. Hein? Qual? A Gabriela. Eu sei que vai ter ciúmeira lá, a Luana vai reclamar da vida, mas tá tranquilo. Depois eu mando fazer outro para ela. Mas vamos falar de voltar agora do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu. Está na Série A do Alagoano. E agora? O pessoal vai ter a experiência, tem a experiência que necessita para uma situação completamente diferente. E outra coisa, mais caro, porque a Série A ela exige mais recursos financeiros. A experiência no futebol você vai adquirindo com o passar do tempo, com o que você vai vendo e aprendendo no dia a dia. Acho que eles aprenderam muito com essa segunda divisão, que apesar de na parte financeira ser muito, quer dizer, menos difícil que na primeira divisão, são gastos, principalmente no dia a dia, não como a primeira divisão, mas assim é muito gasto. E quando você consegue um título que você tem alguma dificuldade dentro do dia a dia, que tem alguma dificuldade dentro dos jogos, na montagem de elenco, com alguns jogadores, você adquire experiência. O que não pode fazer e o que deve ser feito principalmente é não fazer alguns pontos que foram feitos no ano passado. Por exemplo, agora é a hora de profissionalizar o futebol. Profissionalizar, que eu falo, é uma pessoa cuidar do futebol, outra pessoa cuidar da gerência e assim sucessivamente dentro de uma diretoria, que é assim que anda o futebol. E acredito que eles vão conseguir fazer isso. O Wellington agora é o gerente, né? Isso. O Wellington que cuida da base e agora é gerente de esportes. É um cara que tem muito conhecimento aqui em Alagoas, principalmente. Bom, agora que eu estou percebendo que o Cruzeiro, me parece que o Cruzeiro está seguindo os passos do Asa em alguns aspectos. Eu não estou falando muito da base, de aproveitar jogadores da base. O Asa mais, agora, nesse momento, inclusive já anunciou alguns nomes da base, eu já tive a oportunidade de ver. Mas você acha que o Cruzeiro deve fazer um diferente? O Cruzeiro que já tem uma base montada, organizada, a hora é agora, porque as informações que estão chegando nas redes sociais do Cruzeiro é de renovação de jogadores egressos da segunda divisão, que vão agora, e outros que estão chegando. Isso, os meninos que a maioria são 11 se não me engano. Se não me engano, não, 11 renovações. Algumas contratações estão sendo feitas, inclusive anunciadas. E certamente serão anunciados também alguns meninos da base. Outros que estavam no time que foi campeão, eles foram para o Grêmio de Porto Alegre. Certo. Exemplo do Joãozinho. Mas teste ou já foram definitivos? Não, o Joãozinho está lá, o João Vieira, como é chamado. O João está lá, outros meninos também foram. E acredito que assim como fizeram na segunda divisão, eles vão usar assim os meninos. É um conceito que eles têm de colocar os meninos para jogar. Inclusive o técnico Elenilson Santos, ele colocou, principalmente o Lucas Volante, que é um garoto muito bom de bola. E o Elenilson tem uma coisa com ele do futebol, que é se é bom, joga. Certo. Então, se o garoto estiver pronto para jogar, ele vai jogar. Teu irmão não teve chance no Cruzeiro. Por quê? Ele joga bola. Você sabe que ele joga bola. Ele estava treinando. O irmão dele é o Bruno Álvares. Bruno Álvares, que já jogou, foi escolinha do Asa, já jogou no Murici, passou lá pelo Mato Grosso do Sul, esteve no Murici 2 vezes, esteve no Cruzeiro agora, mas não jogou. Você acha que foi o erro do Elenilson? O que foi que aconteceu? Você estava lá como assessor, né? Acho que um dos principais elementos para ele não jogar foi o regulamento da competição. O regulamento, só né? Podiam Porque tinha um limite, né? Tinha um limite, só podiam 5 acima de 23. E ele ainda foi para algumas relações, o técnico optou por não colocar. E depois que começou o mata-mata e foi contratado mais jogadores acima da idade, quando você contrata para um mata-mata, para uma fase decisiva, contratando para jogar. Sei. Então ele foi perdendo espaço, não conseguiu jogar. Bom, teu irmão não está jogando, não foi citado nem pelo Asa, nem pelo Cruzeiro, nem outra oportunidade. Isso frustra você como irmão, que você está vendo lá o dia a dia, ele conversa mais com você, pouquíssimo. Eu sou o empresário, né? Eu sou pai de empresário, mas é aquele empresário com os seus limites.
Mas isso frustra você, esse momento que ele está vivendo? Frustrar não é a palavra, é angústia. Porque eu também joguei futebol e sei o quanto é ruim ficar em casa, o quanto é ruim você não saber para onde você vai jogar ou para onde você vai. Mas ele tem uma cabeça muito boa, é um menino que tem uma cabeça muito boa, muito melhor que a minha na época, inclusive. E até por isso eu acho que eu não quis parar de jogar. Mas ele tá tranquilo, tá treinando normalmente, é um cara que tem essa mentalidade de treinar sempre, de trabalhar sempre. Certamente vai aparecer alguma coisa. E é um estudioso, né? Isso. Tem tudo para ser um grande sociólogo. Né? Quem diria, Quem né? diria, né? O cara que tinha aversão à escola, hoje está lendo, está devorando livros todos os meses. Bom, eu quero saber, daqui a pouco, se ele vai falar falou do Cruzeiro com a sinceridade de sempre. Ele viveu lá na assessoria, não está voltando, mas isso aí é uma outra situação. Mas falar do Asa, que são realidades diferentes. Eu quero saber se ele vai falar. Eu, mais uma vez, quero agradecer a você. Esse é o podcast do Poder. É importante estar sempre aqui dizendo para você, eu acho isso fundamental. Quando a gente fala em poder, poder é muito mais. É o poder de dar opinião, é o poder de fazer em qualquer segmento da sociedade. Por isso, podcast do Poder. E você, claro, pode conferir no nosso canal lá no YouTube. Inscreva-se, acione as notificações. No Instagram também, eu tenho que falar no Instagram, senão é Eduardo da Bronca. Então, a gente segue aí. E também vamos levar para o Spotify. Vai ser uma maravilha essa proposta do podcast do Poder. Falar do Asa agora. O Asa vive... Antes de falar do Asa, diga aí, fica à vontade. Tem que pegar no pé dele mesmo, no Instagram. Tem que pegar, viu? Tem que pegar, né? Porque quebra. Quebra, né? É que nem os amigos nossos que quando vão se vestir, se vestem no escuro, né? Espancam a moda. Espancam a moda. Você espanca o Instagram. Eu espanco o Instagram, mas o Eduardo agora tá criativo, né? A Creative está me ajudando bastante, eu acho que isso é fundamental. Às vezes eu não quero aceitar, mas é uma marca, né? A gente tem que trabalhar uma marca. Agora, fala do Asa. O Cruzeiro vive uma realidade. Se o Cruzeiro hoje... Se a prefeitura, inclusive a direção, se reuniu com o prefeito recentemente para apresentar mais oficialmente o Luciano Barbosa, o prefeito não anunciou nenhum cacau, nenhum faz-me rir. Você acha que, é claro, são situações diversas. Para o Cruzeiro está mais fácil captar grana, né? Mas já o Asa tem essa questão trabalhista, a questão dos embargos financeiros que ocorrem quando há um fechamento de patrocínio por conta de alguns documentos que ele não consegue ainda ter acesso. Fala do Asa agora. Realidade do Asa 2021, que está terminando 2022. Agora, como patrocinador, pelo menos nesse momento, o Master, um político, um parlamentar contestado, mas que é torcedor do clube, que é o deputado Tarcísio Freire. Acho que a partir do momento que se muda a mentalidade, como eu percebi que mudou com a entrada do Igor Rafael, que é o novo presidente, com algumas pessoas também que estão do lado dele, as coisas começam a caminhar de uma forma diferente. Você não vai fazendo a mesma coisa que fez no ano passado, que fez no ano retrasado, que eram equívocos, inclusive, de planejamento. Um ponto importante que eu vi, principalmente, além de trazer um cara, que é o Celso Teixeira, um técnico que conhece o futebol alagoano, é trazer gente que tem afinidade com o clube. O Jota, que é ídolo, é o maior vencedor como atleta do campeonato alagoano. O Valdívia de volta, o Kaique, o Jorginho de volta, o Andanus de volta, ou seja, são lideranças que já jogaram no clube, são jogadores que sabem o que é vestir a camisa do clube, são crias da casa, são de Arapiraca, o Jorginho é de Pão de Açúcar, mas ficou muito tempo aqui. Então são pessoas que entendem o que é o clube, entendem o que é o Asa. Com relação à parte financeira, vai haver a dificuldade normal entre aspas, o que vem acontecendo quer dizer, por conta das contas bloqueadas. O Asa não pode receber, por exemplo, dinheiro da prefeitura, o Asa não pode receber dinheiro do Estado, porque tem as certidões negativas. Só que a parte jurídica, inclusive, o presidente advogado, já disse que está se mexendo para isso. Mas com relação a esse patrocínio do político que você citou, que é o deputado Tarcísio Freire, é um cara que sempre ajudou o Asa e vai ajudar mais uma vez, como ajudou o Cruzeiro na segunda divisão. Agora ele é um homem dividido, né? Ele é presidente de honra do Cruzeiro. E ajuda e recebeu a homenagem do Asa na época, principalmente do Nelson Filho, que ele sempre chegou junto e tal, mas aí é outro papo. Você acha que o Asa vai conseguir superar isso? Porque se pergunta qual o investimento que o deputado está fazendo. Essa é a grande pergunta. Sabe-se que já está havendo, inclusive. Né? Isso. Eu ia falar isso agora. Já está havendo um investimento, um auxílio financeiro, que está ajudando muito, inclusive, o Asa nessa parte, principalmente da jurídica, trabalhista, e certamente vai dar uma folga quando você
tira esse peso de ter que ter essa grana todo mês, você tira um pouco do peso para o dia a dia, para ajudar alguns jogadores, os salários, por exemplo, de alguns jogadores. Então tem esse peso menor. Só que a situação do Asa financeira ainda continua muito difícil. Então você acredita no Igor Rafael, cabeça nova, apesar de ser da diretoria antiga, mas você acha que ele vai conseguir um planejamento diferente, até porque o Asa está contratando. Inclusive, o que eu observei é a média de idade, né? Está na faixa aí de 30 a 32 anos de idade. É um cara jovem, que tem essa mentalidade diferente, como você disse, vem montando o time com alguns jogadores experientes e outros jogadores jovens, a exemplo dos meninos da base que vão continuar. Com relação à idade, média de idade, inclusive eu escrevi isso no meu blog, lá no 7 Segundos, blog do André Áviles, é o seguinte: a partir do momento que o jogador chega nessa fase de 30, 32 anos, as pessoas acham que o jogador é descartável. Para mim, não. A partir do momento também que ele tenha profissionalismo, que ele se cuide, que ele tenha comprometimento com o clube que ele está vestindo a camisa, o jogador ele vai conseguir jogar. A gente tem vários exemplos no futebol brasileiro. E hoje está muito mais simples de você se cuidar. Suplementação, tecnologia. Nutricionista, tecnologia. A gente vê aí o Felipe Melo, por exemplo, que estava no Palmeiras, foi Fluminense, tem 38 anos. É um dos melhores da posição. O Zé Roberto jogou até 42 anos. 43. Então essa parte da idade, muita gente demoniza e abomina a partir dos 30, como se o cara não fosse. Mas você acha que o Asa vai ter essa realidade? O André Nunes se cuida, o Kaique, o Jorge eu não conheço. Você acha que o Asa vai ter essa realidade? Ninguém vai para a barca, não? Acredito que sim. Quer dizer, barca como? Porque a cervejinha eu acho normal. Certo. Desde que não interfira no desempenho. Né? Na folga. Por exemplo, tá de folga, toma cerveja. Se não tiver treino no outro dia, não toma cerveja. Certo. E o Asa contratou um técnico, irmão, que se fizer corpo mole com ele, se ficar de migué, se chegar na preguiça no treino, não joga. Não joga, né? Não joga. Tem essa cabeça aí. Tem essa cabeça. Celso Teixeira é um bom técnico, mas é muito sério, é muito reto. Então, se fizer corpo mole e tiver mimimi em treino, esqueça. Muito bem. O Asa e o Cruzeiro se enfrentarão no Alagoano. E já começa já na Copa Alagoas. Eu quero saber de você, por exemplo, com qual time vai estar o seu coração, por quem você, eu sei que você é regatiano, não sei se com um sentimento tiântico, por quem você vai torcer. Eu quero saber daqui a pouquinho quem André Áviles vai torcer no duelo entre Asa, com sua tradição, e o Cruzeiro, chegando agora também já consolidando seu nome no futebol. Clínica Fetos, Dr. Johnny Fábio, obrigado pelo apoio. Mercadão das Mildezas, Ailton Pascoal, um forte abraço, muito obrigado. Meu amigo Helder, que faz a sua segurança, com o grupo de apoio operacional. Gustavo Amaral, grande figura da Supercred, meu amigo Alex Romualdo, da AR Empreendimentos. Eu quero abraçar também o Marquinhos do Aquabol. É claro, as marcas estão aparecendo aqui, por isso, venha para cá para faturar ainda mais e consolidar a marca da sua empresa. Bom, eu quero citar aqui a presença que está aí fazendo a imagem, é aquele cara do bastidor que ninguém conhece, meu amigo Tarciso, é isso? Maceioense, lá de onde? Hein? Do Tabuleiro, mas conhece a Rua do Atlântico, Futebol Clube. Nascemos e nos criando aí, tive o prazer, me parece que a gente se encontrou na infância. Eu sou um pouquinho mais velho, talvez eu tenha lhe dado uns croques. Eu lembro de alguém assim com o seu jeitão, mas que na época eu era realmente um garoto muito danado. Mas vamos lá, é um grande prazer tê-lo aqui. Então, o Bruno e por isso que essa produção vai ser fantástica. Eu estou muito à vontade e o Eduardo quer que eu fique mais à vontade ainda, não é isso, Eduardo? Eu estou muito feliz, gente, muito feliz. Eu estava numa ansiedade enorme, o que é normal, mas só tem ansiedade quem quer fazer com vontade, com gosto. Mesmo sentimento que eu tenho com o rádio, estou tendo agora com o podcast do Poder, ainda mais que leva ali a minha assinatura, então eu tenho que me cuidar. E agora? Asa de um lado, Cruzeiro do outro. Você é um cara que nasceu em Maceió, mas só nasceu, veio para cá, já foi da base do Asa, já foi da assessoria de comunicação social do Cruzeiro, e nesse confronto aí, você olhando aí para esses dois
Você vai torcer aqui ou vai torcer aqui? E agora? Pode falar empate ou não? Hein? Empate? Bom, você é o entrevistado, como você mesmo disse. Eu acho que vai dar empate, vou torcer para empate. Vai votar em quem? Porque... Ou votar não, desculpa, você vai torcer por quem? Asa ou Cruzeiro? Aqui você trabalhou. Quer me derrubar. Aqui você trabalhou, você foi assessor de imprensa, é amigo do Wellington, e aqui você foi da base. Você tocou no ponto-chave. E acabou a mágoa, é natural, o ser humano... Você tocou no ponto-chave, eu tenho amigo nos dois. Tem amigo nos dois. Jota lá, auxiliar técnico. Jota, joguei com o Jorginho, com o Valdívia, com o André Nunes. Você foi da base no mesmo tempo? Base. E agora? No Cruzeiro tem os amigos lá que me deram, o Wellington me deu a oportunidade, inclusive, de ser assessor. Certo. Outros meninos... Seu irmão jogou lá, quer dizer, participou, não jogou, mas é campeão. Ele é campeão. Inclusive, eu também ganhei esse título, né? Então vai empate, filho. Vai empate? Vou ficar em cima do muro. Eu pensei que você tinha mais coragem para abrir o jogo, né? Não, abrir o jogo, empate. É uma situação parecida com a minha quando jogava. E agora vai jogar de novo ano que vem, né? Vascão da Gama, melhor time do mundo, por sinal. Vasco da Gama, melhor time do mundo contra o CSA. Aí eu fico naquela. Mas o meu coração, ele é azul. E aí eu torço pelo CSA. E Asa torço bastante. Cruzeiro. Hein? Asa e Cruzeiro. Asa e Cruzeiro, eu vou jogar também no empate. Eu vou torcer. Não, na verdade, se o Bruno tivesse no Asa, o Asa. Se tivesse no Cruzeiro, o Cruzeiro. A torcida seria. O mesmo motivo da sua torcida seria a minha. A torcida seria pelo garoto, pelo filho, pelo atleta que é o Bruno Áviles. Mas vamos lá. Então você tem essa insegurança mesmo, ou você está torcendo para que os dois permaneçam na Série A do Alagoano? O Asa, que vai jogar a Série D, tem um calendário inteiro. Você acha que o André Nunes, aí eu vou fazer uma pergunta, que o André já estava certo para ser anunciado no Cruzeiro, mas pelo que eu sei, e eu falo isso aqui de cadeira, não é novidade, ele tem como investidor o deputado Tarcísio Freire, o nome do deputado de volta aqui, e foi para o Asa. Você acha que ele acertou? Porque o Cruzeiro tem uma temporada mais curta, o Asa vai jogar mais. Você acha que ele acertou? Acho que o jogador de futebol, não só o André, ele tem que procurar ir para um lugar onde ele, além de ganhar mais, como certamente ele vai ganhar mais. Certo. Você acha? Acho que não, tenho certeza. Aí eu assino. Não fui eu que assinei o cheque não, mas eu assino. Então o jogador ele tem que pensar no seu bem-estar. Ele fez já a história dele no Cruzeiro, foi o capitão da equipe do título. Ajudou muito, inclusive, nos bastidores com relação ao dia a dia do Cruzeiro. Só que chega uma hora que, apesar de ter essa rivalidade, né, entre aspas, porque a rivalidade do Asa antes era com outro Cruzeiro, você tem que ir para onde você vai se dar melhor. Na parte financeira, tem um calendário também, vai passar o ano todo jogando. O ano todo, tem Copa Alagoas, tem Campeonato Alagoano, tem Copa do Brasil, Série D, ou seja, a visibilidade, a vitrine é maior. Então, se você, mesmo no mesmo time, mesmo sendo o mesmo time da cidade, e você tem essas possibilidades, você tem que ir para onde a possibilidade é maior. Então, o André está na dele. Você acha que ele acertou, então, ir para o Cruzeiro? Acho que ele acertou. Independente de dinheiro? Independente de dinheiro. Ok. Então, eu estou conversando com o André Áviles aqui. Daqui a pouco eu quero fazer umas perguntas extra-futebol. Você é um torcedor do Palmeiras, inclusive muito chato. Chatíssimo. Eu sou chato porque eu estou vivendo aí um momento muito difícil com o Vasco da Gama, mas feliz com o CSA, porque a Série B ainda para um time do Nordeste é um grande campeonato, né? E, enfim, a gente já falou muito de futebol nacional, claro, que é um assunto sempre muito rico. Agora, eu sou torcedor do Vasco da Gama, porque você torce pelo Palmeiras, até hoje eu não consigo explicar para ninguém. Eu sempre digo o seguinte, olha, eu não imponho nada para ninguém. Eu não imponho nem política, nem quem vai votar ou quem não vai votar, a cor da roupa que vai vestir, nada disso. Nem futebol. Por que o Palmeiras? É uma boa pergunta. Acho que eu tinha 6 anos. Foi aquele aniversário, né? Não, nós tínhamos um vizinho, que era o Léo. O Léo era filho desse vizinho, era o Léo e o Rô. E eles eram palmeirenses. E como naquela época a gente não tinha TV a cabo, eles assistiam o jogo do Palmeiras. E eu comecei a assistir, gostar do Palmeiras justamente em uma derrota. Em 1997, um Campeonato Brasileiro para o Vasco, do Edmundo. Eu gostei do verde, não gostei do preto e branco. Mas já teve aquele jogo que você foi dormir 3-0 Palmeiras e acordou 4-3 Vasco da Gama. Só que eu estou rindo agora desde 2015. Pois é, e eu, evidentemente, torcendo. Indo dormir com raiva. Não dormiu com raiva. Pessoal, deixa eu pedir licença aqui,
Esse livro, eu posso falar da história desse livro porque ele está aqui? Posso? Ou então a câmera é aquela, não é isso? Aí é Tarcísio. Esse livro aqui, e ela vai ver, levanto mais para ver melhor aqui. Esse livro aqui, eu ainda vou dar de presente, eu ia autografar, apesar do livro não ser meu, mas como eu comprei, né, comprei aí numa livraria alternativa, é um livro que fala de uma mulher muito forte, Hillary Clinton, que foi chefe de Estado no governo Obama, foi candidata à presidência da República, perdeu para Donald Trump naquela campanha maluca, bem parecida com a que ocorreu aqui em 2018. Esse livro aqui eu vou dar de presente para uma mulher guerreira. Ela seria a estreia do nosso podcast, mas vai ficar para uma outra oportunidade, Esse livro é para ela, porque eu tenho na deputada federal Tereza Nelma um exemplo de luta. Né? Quando chamam de guerreira, é porque é. E a história dela todo mundo sabe, todo mundo acompanha pela imprensa, nas redes sociais. Então eu queria fazer aqui esse registro e talvez, se o Eduardo me permitir, eu vou explicar por que esse bate-papo com o André Áviles. Tá? Você autoriza? Posso falar então a razão? E eu ia dar para ela também, não, isso aqui ela ia autografar, mas ela vai. Isso aqui é um livro que, na verdade, traz o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei fantástica, que, claro, já tem 30 anos, tem mais de 30 anos, que ela mandou imprimir vários exemplares, e eu recebi esse livro aqui de uma grande amiga, a Joelma, que é conselheira tutelar, e que tem o nome da deputada federal Tereza Nelma, que aqui esteve em Arapiraca para participar da entrega, da inauguração do Hospital de Amor. Então, isso aqui é um presente que eu ganhei de uma amiga, ela ia autografar, mas não vai faltar oportunidade. E eu vou explicar, me ajuda aqui, André, com isso, que isso aqui é mais pesado. Esse aqui é um livro, dá para fazer até musculação com ele, viu, Tarcísio? Inclusive, dá para fazer dos maiores musculação publicitários do mundo, da história. Esse livro aqui, quando eu terminar de ler, eu vou dar de presente para o Eduardo da Creative. Por quê? Esse livro é a biografia definitiva de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels foi o ministro das comunicações de um dos homens mais terríveis que a história conheceu, de Adolf Hitler. Ele foi o ministro das comunicações. Esse livraço aqui, que depois que eu ler, vou dar para o Edu, não para que ele aprenda o que Goebbels ensinou, viu, Edu? É para usar exatamente ao contrário, porque esse rapazinho aqui também fez muito mal à humanidade naquele momento lá da Terceira Guerra, aliás, da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler queria consolidar o Terceiro Reich, ou o Terceiro Império Alemão. Talvez por essa razão você esteja se perguntando, por que esses livros aí no podcast, Ailton Áviles? É exatamente para isso. Claro que a gente vai depois apresentar outras obras, nós vamos trazer aqui entrevistados, como já falei, de vários segmentos. Se o Eduardo permitir, porque ele é quem manda, eu vou anunciar o próximo entrevistado, já posso avisar depois. Então, eu vou trazer aqui no nosso podcast do Poder um cara que tem um poder de fazer rir fantástico. É alagoano, não é isso? Muito querido, sabe contar piada, um grande imitador, e ele vai estar aqui também com o seu poder de comunicação através do humor. Mas eu só vou dizer quem é daqui a pouquinho. André Áviles, a gente volta. Momento cultura. Pois é momento cultural, isso aqui é importante. Sabe a ferramenta que Goebbels usou? A ferramenta de Goebbels? As mentiras dele? O repeteco da mentira, ou para criar a verdade, a mentira repetida 1000 vezes? Uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Se torna verdade. E o principal instrumento de comunicação, eu fico imaginando às vezes, já pensou Hitler e Goebbels com redes sociais, com Instagram, com YouTube, já imaginou? Já tentaram fazer isso agora aqui no Brasil, mas graças a Deus deu tudo errado. Mas isso aí é um outro papo, eu não vou falar disso agora. Bom, a gente falou de Cruzeiro, falou do Asa, você tem insegurança quando diz que por quem vai torcer? Não é insegurança. Não é insegurança, não? São motivos. Tem motivos. Eu vou torcer para o empate, é diferente. Vai torcer pelo empate. Então, para o Asa vai se encontrar com o Cruzeiro na Copa Alagoas, uma vez ou duas? Uma vez. Possivelmente no Alagoano. Pode ser duas. Pode ser duas se eles forem na Copa do Brasil, se forem para a final. Aliás, na Copa Alagoas. O campeonato Alagoano Alagoano.
quando sair a tabela, possivelmente vão se Eles, enfrentar eles também. podem se encontrar. Tem essa possibilidade. Pode estar os dois na mesma faixa. Exatamente. É faixa, não, é Fase, chave, né? Chave, fase. Chaveamento, fase, etc. Bom, analisando o elenco do Cruzeiro, que você conhece muito bem, analisando o elenco do Asa, que você também tem um conhecimento, que eu diria até que muito mais aprofundado, porque você conhece jogadores que estão voltando agora. Nesse momento agora, para você, qual o melhor time que está sendo montado? O do Cruzeiro ou do Asa? Pela experiência dos jogadores e aliado, quer dizer, a qualidade técnica, o do Asa. Isso no papel. No papel, né? No papel eu vejo que o do Asa. Porque o do Cruzeiro, alguns jogadores têm essa experiência, por exemplo, do Etinho, o André, que foi artilheiro da competição. Só que O André, o atacante. O André atacante, André Rodrigues. Ah. Só que os outros meninos que foram campeões e tiveram seus contratos renovados, eles têm entre 20 e 22. Para a segunda divisão, que é um campeonato muito mais corrido, muito mais brigado, para que tem que ter muito mais vigor físico, não tem aquela cadência da primeira divisão, eles foram muito bem. Só que na primeira divisão, com esse vigor, só que o porte físico dos outros jogadores são mais fortes, a primeira divisão, então eles podem sentir dificuldades. Com relação à montagem de elenco, qualidade e experiência no papel, eu acho que o do Asa é melhor. O time do Asa mas tá melhor. Jogando, a gente vai ter que ver o trabalho técnico e tático do Helenilson, vai ter que ver o trabalho do Celso Teixeira, porque não adianta ter no papel e no campo não colocar em prática. Isso. Você conviveu com o Elenilson, né? Conviveu naturalmente, você foi assessor de imprensa do Cruzeiro. Você falou aí do técnico do Asa. Celso Teixeira. Celso Teixeira, que é rígido, né? Inclusive, trabalhou com o Bruno, inclusive. Isso, o Bruno que trabalhou com ele no Muricy. Ele é rígido, está trazendo o filho, né? Tá. O filho aquele... É quem cuida. É quem cuida, é o freio dele, porque ele é estourado, né? Dá Ele tem uma certa tranquilidade e isso até Ele equilibra o pai? Equilibra, muito. Você acha? Além de ser um excelente profissional, não só como preparador físico, mas também como auxiliar, ele dá esse equilíbrio ao Celso. Isso foi mostrado já, isso não sou eu que estou falando, várias pessoas já falam isso no meio do futebol, que o Celso ele tem aquele temperamento, e ele é muito tempestivo, só que ele é um cara que ele briga muito pelo time, ele briga muito por esses jogadores. Às vezes extrapola isso dentro do jogo. Existem relatos, não sei se são lendas ou de que ele realmente perde o controle em muitas oportunidades. Mas ele é um cara que ele briga pelos seus jogadores, pelo clube, e sabe muito de futebol. E o Elenilson? O Elenilson é muito mais calmo. O professor Elenilson, eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele, e sempre eu falava na rádio que eu queria muito conhecê-lo, porque ele é um cara muito humano, principalmente. Ele tem a parte humana e social. Ele é companheirão muito legal, ele é muito companheiro dos jogadores. Lógico que tem que ter a parte séria. Mas também é disciplinador. Ele é rígido, né? ele tem disciplina. Então ele sabe que o social do jogador, o extracampo do jogador, assim como o dentro de campo, é importante. O descanso, quando ele dava folga, por exemplo, aos meninos, ele dizia, vocês têm responsabilidade, não vou falar que é preciso ter responsabilidade, vocês têm. Então, quando um treinador, não só o Elenilson, mas outros jogadores, treinadores, dão essa liberdade e essa confiança para o jogador, é muito mais fácil o cara ter responsabilidade do que você prender o jogador, porque no outro dia ele vai ser contra o que o técnico falou. Ele vai para a barca, ele vai chegar virado no treino. Então essa parte humana do Elenilson eu gostei muito, além de ser muito inteligente. Bom, então eu vou perguntar agora, Elenilson, Celso Teixeira, quem é o melhor na sua opinião? Elenilson. Elenilson, por quê? Elenilson Santos. Pela parte tática, ele é muito inteligente, inclusive a final vencida contra o Zumbi, todo mundo dava o Zumbi como... O próprio Zumbi estava contando isso, vitória. Tinha até trio elétrico lá em União, parece que acabaram com a festa. Mas tem essa parte do humana dele e ele é muito inteligente taticamente. Se você pegar o primeiro jogo aqui, principalmente o segundo jogo lá em União, lá o Zumbi mal jogou, porque a parte tática do Elenilson, ela foi quase que foi primordial, lógico. Os meninos conseguiram fazer o que ele pediu e ele fez com muita excelência. Fizeram com muita excelência também. Se pegasse o segundo jogo lá, o Zumbi mal jogou, mal conseguiu infiltrar, mal conseguiu algumas jogadas. Então, essa parte, até por ter trabalhado e ter visto de perto o Elenilson, eu prefiro o Elenilson. Você falou que no papel o Asa tem um time melhor, as contratações são melhores do que
a do Cruzeiro. O Celso Teixeira vai pegar o melhor time no papel. E aí? Aí a gente vai ver o trabalho dele na parte técnica e principalmente tática. Com o auxílio do Gabriel, certamente vai ter. Do Jota. Isso, do e o Jota, Riva também continua. E o Riva também, que é dos auxiliares. Ele se colocar no papel e ele conseguir extrair dos jogadores o que eles têm de melhor, potencializar. E ele tem uma característica muito marcante também, que ele não gosta de um time muito sistematizado. Sistematizado que eu falo muito robótico. Ele fala com o jogador, tá mano a mano, vá para cima, para fazer triangulação não precisa ter... Então, o jogador técnico com ele pode jogar sossegado. Pode jogar tranquilamente. Ele fez isso em todos os clubes que passou. Bom, a gente está falando muito de futebol, não é isso? Está falando muito do Asa, do Cruzeiro. E outro dia, parece que foi hoje, um taxista me perguntou, o André só fala de futebol, só fala de esporte, ele não gosta da política, ele não é igual a você, por que ele só fala de futebol? Você tem alguma aí mudando mesmo de assunto de forma radical? Daqui a pouco eu vou anunciar o próximo entrevistado do podcast do Poder. O cara tem um poder fantástico de fazer você rir, de você dar gargalhadas maravilhosas. Vai ser o nosso próximo podcast com fé absoluta em Deus. O cara é bom, o cara é muito bom. Não é, Eduardo? Você garante isso? O cara é muito bom. Você tem opinião política formada? Eu já falei aqui que eu não gosto de impor opinião a ninguém. Até perguntam, que às vezes você apresenta uma opinião muito parecida com a minha, mas eu não imponho. Qual é a tua visão política? Independente de nome, não vou citar aqui o nome de ninguém, de nenhum político que esteja em evidência agora, seja em Alagoas, seja no Brasil. Qual é o teu pensamento político? O pensamento político desde pequeno, até por conta da parte social, da parte de políticas públicas, de saber que, por exemplo, ter pobreza em um lugar errado, de saber que uma pessoa passar dificuldade é errado. Eu sou de esquerda. Você é canhoto? Sou destro. Você, na mão e no pé, mas é de esquerda. De esquerda. E você consegue distinguir o que é esquerda ou direita? Porque tem gente que faz confusão. Se for para a história, é quando o lado direito ficou do lado do governo, o lado esquerdo ficou do lado do povo. Na divisão lá do parlamento, né? Basicamente. Bom, pessoal, este é o podcast do Poder. Eu quero mais uma vez agradecer os apoios que nós estamos recebendo para viabilizar, evidentemente, esse momento. A Marcela do Empreendimento, também uma grande parceira. Eu quero mandar um forte abraço aqui para o Alex, o Romualdo, da R Empreendimentos, abraçar também o supermercado, aliás, deixa eu ver aqui, Supercred, a loja do dinheiro do Gustavo Amaral. Quero agradecer muito ao Ailton Pascoal, do Mercadão das Mildezas, Dr. Jona e Fábio de Melo, da Clínica Fetos, a vocês, enfim, ao Helder, que trabalha com segurança. É bom demais ter vocês com a gente. Eu vou anunciar daqui a pouco que a gente vai trazer um cara que tem um poder fantástico de fazer rir. Ele é grande, ele é um dos gigantes do humor no Brasil e faz muita gente mesmo ter grandes momentos, e a gente vai trazer quem é daqui a pouquinho. A gente está na reta final. É evidente que é muito difícil entrevistar um filho, né? Mas é aquela história, lá e cá é cá. Muito obrigado mesmo. Eu quero dizer que sou muito feliz, sou um pai orgulhoso. O Eduardo disse que ficou impressionado da homenagem que eu fiz ao Bruno no aniversário dele, mas o sentimento é o mesmo por você. Você é um grande cara, é um grande filho, inclusive, um grande... atenção, o André Áviles é comprometido, é noivo é casado, não sei nem dizer o que é. Noivo, né? É comprometido o André Áviles, viu? Para quem não sabe, muito obrigado, foi muito legal. Eu acho que Deus quis isso, viu, Eduardo? De fazer aí, já no início, um podcast com o meu filho, André Áviles, radialista, cronista esportivo e um grande amigo. É um dos meus melhores amigos. Eu que agradeço. Foi legal. Como você disse, foi como se Deus dissesse, não, vocês têm que ir os dois. Tem que ser você. E eu já tinha essa ideia. Eu já tinha essa ideia de fazer um podcast com ele. Já tinha falado. Aí Deus disse, olha, vou te reapresentar o Eduardo, que a gente não se via aí fazia 8, 7 anos, né? Vou te apresentar o Tarciso, vou te reapresentar o Jurandir e a Maria, da loja aqui da Star Móveis, onde a gente está gravando. E Deus quis, começando contigo, velho. Como você disse, parabéns. Estou muito feliz.
Era até algo que nunca tinha Sucesso. acontecido, uma entrevista, você me entrevistando. Ia acontecer quando eu jogava, mas não aconteceu. Aham. E como você disse que é orgulhoso de me ter como filho, de me ter como amigo, eu Claro, sou muito orgulhoso de ser seu filho e seguir seus passos. E como eu já falei, se eu for 30% do que você é como radialista, como pai, para mim já está de boa. Então, foi Tá muito legal, legal. muito Então, e para obrigado. vocês que vão assistir, podem seguir, compartilhar e se inscrever no canal. Foi muito bom, né? Eu gostei, pessoal. Esse foi o podcast do Poder. Foi não, é o podcast do Poder. A proposta, como eu falei já no início, não é trazer apenas pessoas do poder político, partidário, nada disso. É o poder da arte, da música, do humor, do negócio, do empresariado, enfim. Eu quero fazer aqui um agradecimento muito especial a esse casal maravilhoso, o Jurandir, o Jurinha, né, que tem o seu Jurinha, e a Maria, a Daniela e a toda a equipe da Star Móveis, que também está dando um apoio fantástico para consolidar o podcast do Poder. Podcast não é para quem pode, é para quem quer. E quem quer, vai lá e faz. Obrigado. Você vai nos seguir no meu canal no YouTube, podcast do Ailton Áviles. Inscreva-se, acione as notificações, dê sugestão de pauta e de entrevista. E, claro, também no Instagram. Vai lá no @Ailton_Áviles. Muito obrigado, paz e sorte e sucesso para você. Valeu.